Oi, gente, bom dia. Oi, bom dia. E você sabe qual que é a origem do terrorismo moderno? Os impactos da evolução do terrorismo no mundo têm um histórico amplo. O terrorismo moderno tem sua origem no século XIX no contexto europeu, quando grupos anarquistas viam no Estado seu principal inimigo. Com o desenvolvimento da ciência e tecnologia no século XX, as ações terroristas passaram a ter um maior alcance e poder por meio das conexões globais sofisticadas, uso de tecnologia bélica de alto poder destrutivo, rede de comunicação e etc. Quais são os efeitos do terrorismo? Bom, e por mais que seja a tragédia, essas vidas levadas e o que foi destruído representam uma fração pequena dos insumos, que é um conjunto de elementos fundamentais para o funcionamento da atividade produtiva do país. Por exemplo, nos ataques ao World Trade Center, 3.000 pessoas morreram, e trata-se de uma parte minúscula da força de trabalho total americana. Mas o efeito mais forte do terrorismo, ele vem do medo e da instabilidade causada por ele e nos locais de ataque. E as consequências disso? Bom, existem potenciais consequências ruins, né, sobre alguns setores específicos. Um exemplo é o turismo, né, que quando uma região é atingida por esse terror, menos viajantes são atraídos para aquela região, com medo, né, de acontecer novos ataques. E quais são os impactos na economia? Note a existência de impactos diretos e mais óbvios do terrorismo na economia. A morte de trabalhadores e a destruição de infraestrutura, como no caso das Torres Gêmeas nos Estados Unidos, no histórico 11 de setembro de 2011, diminui a capacidade produtiva do país. No entanto, do ponto de vista estritamente econômico, esse efeito negativo é pequeno. Gente, mas e o governo? O que que ele faz? E assim, os governos, eles acabam reagindo, né? Eles acabam aumentando os gastos em segurança para evitar os novos golpes dos terroristas. E para financiar essas despesas, eles precisam ou cobrar mais impostos da população, ou gastar menos em outras coisas, ou fazer dívida. E assim, ou eles acabam fazendo isso tudo ao mesmo tempo. E logo que isso acontece, o terrorismo ele traz claramente um custo para a sociedade enorme, como por exemplo portos, aeroportos e fronteiras acabam passando por investimentos em fiscalizações e na intensificação de medidas de segurança restritivas. E um dos efeitos disso tudo, né, o de estimular a circulação tanto de pessoas quanto de produtos, e isso acaba afetando particularmente o comércio internacional. Os preços assim podem subir para os consumidores e a produtividade da economia do país atacado é muito fragilizada. E como ficam os investimentos? No fim, toda essa instabilidade tende a afugentar investimentos e, em casos extremos, pode até espantar habitantes do país atacado. Em meio de tantas disputas, acabou nascendo o grupo ETA, cujo motivo para a criação foi conseguir de qualquer maneira a separação da Espanha. Ao longo dos anos, o grupo terrorista espalhou medo entre os espanhóis, sobretudo entre as décadas de 1960 e 1990. Entre 1968 e 1997, durante quase 30 anos, o ETA foi responsável por 1.000 mortes. Bom, portanto, né, as ações de grupos terroristas no cenário global afetam diretamente os pontos nefrálgicos do mundo globalizado dentro de cada campo de poder. E essas ações, elas influenciam o comportamento dos atores, né, estatais, internacionais ou não estatais de forma ampla e direta. Nossa, gente, eu não sabia tudo isso sobre o terrorismo. Então é isso, gente. Beijo, até a próxima.